muito mais difícil, consequentemente mais meritória, que é a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para colocar a nossa paciência à prova. O sacrifício mais agradável a Deus é o que fazemos do nosso próprio ressentimento. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada nos acontece em vão. Mostra outra face, a face do perdão. A face do perdão. A face do perdão. Perdoa. Boa noite, sejam todos bem-vindos, a mais uma live, mais uma palestra pública, transmitida pelo nosso Centro Espírita de Barras, Nosso Lar. Então, o capítulo de hoje é o tema, o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, vamos refletir sobre esse tema hoje. Então, para dar início, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Elevar o nosso pensamento ao alto, refletir sobre esse tema, baixar nossas cabeças. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos unidos e reunidos em teu nome para aprender um pouco mais dos teus ensinamentos. Nos instrui, nos facilita a palestra de hoje, para que possamos levar a todos os corações, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, o pouco do que tu nos ensinaste. Muito obrigado, Pai, nos assiste e que seja feita a tua vontade. Graças a Deus. Bom, de acordo com o Evangelho de Mateus, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 9. Então, esse capítulo é um convite, é uma reflexão e é uma vivência, sobre esses atos nossos cotidianos, É um convite a sermos mansos e pacíficos. Então, nós temos, 365 dias no ano, no mínimo, praticamente 24 horas por dia, para exercermos a mansidão, para sermos pacíficos nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, a caminho do lar, a caminho do trabalho. Então, temos esse teste diário para nós nos aproximarmos um pouco mais daquilo para o qual Deus nos criou, que foi esse propósito de sermos bons filhos, de elevarmos a nossa moral, mas caminharmos coletivamente, no seio familiar, no trabalho. A princípio, até parece, a gente observa aqui, um antagonismo, Porque Jesus diz em outros capítulos que o reino dele não é deste mundo. E como é que ele promete a terra aos mansos e aos pacíficos? Aí é onde a gente começa a refletir. Por essas máximas, Jesus converte em lei a mansidão, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Por quê? Porque são formas de caridade. São formas de nós honrarmos os nossos débitos que nós trazemos de vidas anteriores. São formas de a gente, nessa jornada evolutiva, junto com os nossos irmãos,
termos a oportunidade de perdoar, termos a oportunidade de nos redimir dos nossos erros. E como nós vivemos um mundo de expiações e de provas, então nós temos que ser mansos, temos que ser pacíficos. O que é que nós resolvemos no calor da discussão? O que é que nós resolvemos no momento de fúria? Enquanto Jesus foi manso em todos os instantes da sua existência, até o momento da sua morte, vamos dizer assim, que nós espíritas sabemos que a morte ela é só física, ela é só biológica, mas foi um convite intenso a todos os instantes, nos ensinando a ser pacíficos, quando no momento em que os soldados chegam para capturá-lo, e Pedro reage e com sua espada golpeia o soldado, cortando um pedaço da sua orelha, e ele profere uma de suas leis, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E nós bem sabemos que vivemos um mundo de expiações e provas, que tudo retorna. Então, se o bem que nós fizermos, né, com mansidão, com pacificidade, ele vai retornar, porque faz parte da lei divina, né? Daquilo que ele nos ensinou, daquilo que ele está nos esperando pacientemente a vivermos. Toda palavra ofensiva ela exprime sentimento contrário à lei de amor e de caridade. É preciso lembrar constantemente que sem caridade não há salvação. E o fato de nós sermos pacíficos, de nós sermos mansos, de nós sermos humildes, de nós sermos pacientes, aí nós estamos exercendo essa caridade. Aí nós estamos passando pelas provas, pelas expiações, porque o que nos faz crer nessa possibilidade de melhorar, o que explica todas as mazelas sociais, todas as injúrias, todas as misérias, é justamente a lei de reencarnação. Então, se nós temos em nosso meio familiar, nas relações de vizinhanças, pessoas difíceis, que nos testam a paciência todos os instantes, é porque isso tem uma razão de ser. E a razão de ser pode sim estar nessa atual existência, mas ela vai estar condicionada a outras existências. Tá? Então, tudo tem uma explicação, tudo tem a razão de ser. Então, mesmo aquelas pessoas na condição de filhos, né? Ou mesmo nós na condição de irmãos criados pelos pais, com a mesma disciplina, e nós somos diferentes, nós agimos diferentes. E muitas vezes os pais chegam a dizer, mas eu fiz tudo, eu faço tudo, mas não consigo. Meu filho manso, né? Eu não compreendo o porquê de tanta revolta. Mas tudo tem a sua razão de ser. Então, esse convite, sermos mansos e pacíficos, é uma forma de a gente exercer essa caridade. A gente pacificar esses corações endurecidos. Né? Porque estamos aqui espiando. Estamos aqui para provar o que aprendemos ou aquilo que nós, antes, no plano reencarnatório, né, nós pedimos as atuais provas. Nós pedimos para estar nesse meio, para que pudesse haver a redenção, para que pudéssemos nos redimir dessas falhas e gradativamente crescer a partir desse sentimento que é uma forma de caridade. E sem caridade, mais uma vez, não há salvação. Então, por que Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, né? Porque aí gera uma reflexão, né, sobre a questão dos bens terrenos e dos bens celestes. Ele prometeu que, ele nos disse que o reino dele não é deste mundo. Por quê? Porque ele vai habitar aonde estão os corações puros.
Mas por que é que nós estamos aqui com essas provas? Porque são necessárias à nossa evolução. Então, os bens terrenos ou a ausência deles, dependendo do contexto em que a gente vive, são as condições necessárias para que nós possamos evoluir. Mas exercendo a caridade, sendo mansos, né? Sendo humildes. Tá? Então, essa é a promessa. Porque nós herdamos essa terra para nos depurarmos, para nós nos melhorarmos, para que nós possamos evoluir. Então, não, nesse contexto, agora, não chega a ser uma contradição. Por quê? Então, eu devo sofrer? Eu não devo procurar melhorar a minha condição, já que o sofrimento ele é uma forma de depurar, de nós nos melhorarmos? Não. O sofrimento ele não deve ser buscado. Pelo contrário, ele deve ser solucionado. Como todos os problemas devem encontrar uma solução. Mas só que o encontrar dessa solução tem que ser da forma melhor possível. Então, é necessário viver. Sim, viver. Viver em harmonia. Nós muito buscamos a paz. Nós muito queremos a paz. Mas nós temos que entender que a paz, ela começa dentro de cada um de nós. Nós queremos sempre um mundo melhor, queremos o outro melhor, queremos ser compreendidos. Mas a transformação das pessoas, a transformação do mundo, ela começa por nós. Então nós devemos sermos os primeiros a nos permitir ser pacificados, a entender a mensagem, baseado no evangelho escrito pelos evangelistas, mas que foram pessoas que conviveram com Jesus. Porque essa mensagem está sempre viva, é sempre atual. Então é necessário viver em comunhão com o próximo. Mas o próximo é uma pessoa difícil, é uma pessoa ruim de conviver. Então tudo é relativo. Tudo é relativo à condição. Tá? A partir do momento em que eu não revidar as agressões, as provocações, a partir do momento que eu não desejar o mal para o outro, a partir do momento que eu for capaz de fazer prece por essas pessoas, ou seja, eu estou promovendo uma transformação em mim. E as pessoas vão encontrar o motivo para dizer, não, eu não tenho mais nada contra ele. O que nós não podemos é ser omissos em relação ao nosso papel. Como Pilatos foi omisso. Né? E nós sabemos que nós seremos julgados pelos nossos atos. Né? Pelos nossos pensamentos. Mas também pelas nossas omissões. Costumo dizer, no meu ambiente de trabalho, que nós falhamos principalmente pela omissão, ao nos negar melhorar, ao negar o perdão, ao negar adquirir conhecimento, a viver imerso na ociosidade, a querer sempre encontrar justificativas para os nossos atos falhos, a querer estar constantemente apontando os erros do outro. Nós estamos faltando com a caridade. Nós estamos sendo omissos para conosco e faltando com caridade para com o próximo. Porque a pessoa só vai dar aquilo que ela tem, aquilo que está à altura da sua condição moral. Então, cabe a todos aqueles que já ouviram a palavra, que já se sentiram tocados, a promover essa transformação em si e ajudar a construir um mundo melhor. A partir das dimensões menores, a família, o ambiente de trabalho. E as pessoas percebem, assim como elas percebem, né, a nossa condição física, o nosso humor, se estamos bem ou não, elas percebem a nossa transformação moral. As pessoas elas não enxergam só o nosso externo, elas também conseguem ver o nosso interno. Então já é um ponto de partida.
É necessário viver com os recursos que nós temos ao nosso dispor, né? Porque muitas vezes a gente se é pequena, acha que não tem as palavras corretas para ir ao encontro de alguém e visitar, né? Já criamos para nós, né, certos contextos. Eu sou assim, é desse jeito que eu sou, né? E eu não tenho como mudar, não tenho o que oferecer. Aí é onde a gente se engana. É muito melhor uma pessoa que sabe pouco, mas tem a disposição para ajudar, mas aquele que sabe até mais, mas que não se sente à vontade, porque está pensando primeiramente, né, nos problemas que ele tem. E a condição nossa para mudar, muitas vezes ela passa por ajudar o próximo. E é engano nosso achar que nós não estamos preparados para auxiliar o próximo, porque estamos. Porque nesse auxílio, já que existe a lei da ação e reação, então nós vamos receber as benesses prometidas pelo Mestre Jesus. Então é preciso viver com resignação, é preciso aceitar até certo ponto as coisas como elas são, até certo ponto, ou seja, até o ponto de nós sabermos como auxiliar. Então ser resignado é isso, é ter esse sentimento de que, ter paciência, né, de saber que tudo passa e tudo tem a sua razão de ser. Tá? É preciso viver com resiliência. Se nós temos problemas e nós já fomos tocados, sabemos a existência do Evangelho de Jesus, o outro também tem problemas, provavelmente muito mais do que nós temos. Mas ele ainda não conseguiu dar o passo que nós já conseguimos dar. É por isso que sempre parte de nós. A transformação que nós queremos do mundo, antes de tudo, ela passa pela nossa transformação. Tá? Então, ela passa por nós domarmos os nossos sentimentos inferiores que nós já estamos cultivando há muitas existências e sempre justificando essas falhas e o nosso jeito de ser. E é um grande equívoco. Quando a lei de amor e a caridade for lei humana, tá? O que vai acontecer? Desaparecerá o egoísmo, desaparecerá as noções de forte e fraco. Então, quando for lei humana, a caridade e o amor, nós teremos um mundo melhor. Mas que a gente não espere do próximo. Que nós sempre sejamos os primeiros a dar o passo, diante da conciliação, diante da reaproximação, do perdão. Tudo isso de forma pacífica, mansa, como Jesus vem nos pedindo. Tá? Nós não temos capacidade de amar como Jesus amou, mas podemos ter um amor relativo. O exemplo maior de amor que nós temos na terra é o amor de mãe. Não é? O amor de mãe que se sacrifica, né, pelo filho, mesmo sabendo que ele é falho, mesmo sabendo que ele ainda se compraz com o mal. Na literatura espírita, não fala de nenhum caso de uma mãe que se elevou, e que está feliz. Se elevou, sim, mas que ainda a sua felicidade não está completa. Por quê? Porque tem os seus entes queridos ainda. Muitas mães, muitos seres mostrados pela literatura espírita já ascenderam a outras esferas, aos mundos felizes, mas ainda estão dando assistência aos seus entes queridos. E ainda retornam, como no livro Renúncia, né? Célia, que retornou para auxiliar o seu esposo, né? E ainda se comprazia, né, com a sensualidade, com as coisas mundanas ainda. Tá bom? Então, que a gente se inspire no exemplo de mãe, né?
Ah, mas como é que eu posso saber? Eu sou homem. Mas nós somos filhos. Nós convivemos com esses seres amados ao nosso lado. Recebemos esse amor. Então somos capazes de transmitir, mesmo que de forma relativa. Ou seja, não desejando mal, não revidando. Dessa forma, dia após dia, né? Mais uma vez a gente lembra, né, que nós temos 365 dias, 24 horas por dia, né, para melhorarmos um pouquinho, sermos um pouquinho melhor do que no dia anterior, aprendermos um pouco mais a cada dia e transmitir, irradiando luz, sendo essa luz, que nós bem sabemos que onde há luz, as trevas se dissipam, né? As trevas físicas, mas principalmente as trevas morais. Bom, as instruções dos Espíritos, a afabilidade e a mansidão, que são frutos do amor ao próximo. A benevolência produz a afabilidade e a mansidão. Então devemos lembrar que nós não temos como chegar ao Mestre Jesus, nós não temos como conseguir o seu perdão sem antes nos reconciliarmos com o nosso irmão. Né? Ele diz, quando nós formos levar a nossa oferenda, se nós tivermos alguém que tenha algo contra nós, que a gente retorne, antes de deixar a oferenda no altar, e se reconcilie com o irmão. É da lei divina amar o próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Então amar é perdoar, tantas vezes quantas forem necessárias. Porque Jesus foi perguntado sobre essa medida do perdão. E questionaram 7 vezes, mestres, não só 7, mas 70 vezes 7. Porque nós temos que observar que nós estamos sendo perdoados há muitas existências. E Ele mesmo sabendo dos nossos erros, sabendo das nossas possibilidades de mais uma vez falhar na encarnação, mas nós estamos recebendo auxílio. Nós temos os nossos entes queridos, ora tanto encarnados como desencarnados. Nós temos o nosso anjo guardião. Todos nós, em algum momento, já recebemos sinais, através de intuição, através de sonhos, através de um acidente que nos poupou da vida uma vez ou mais de uma vez, através da cura. Então, são sinais esses que nos convidam a despertar para outros sinais, para a gente saber qual é a nossa missão, entre aspas, né? E não podemos analisar a missão no sentido amplo da palavra, que é algo muito grande, porque muitas vezes a nossa missão ela é pequena, é no convívio do lar, é com a pessoa, é com alguém, é com o esposo difícil. E aí eu lembro que eu já morei em muitas casas, eu já vi muitos casais, eu vi muitas senhoras resignadas, o marido cheio de vícios, grosso, em casa, e pessoas de igreja, mas ali, na luta. E uma delas ainda, ela está cuidando hoje do esposo, né? Que outra hora era vaidoso e tudo, saía perfumado, enfim, tudo, mas está cuidando e feliz. Então isso é o que Jesus nos convida, né? Não temos como evoluir sem amar o próximo. Tá? Então, entretanto, nem sempre devemos confiar nas aparências, é lógico, né? Porque muitas vezes as pessoas, né, são mansas externamente, né? Ou seja, são criaturas que trazem consigo o sorriso nos lábios, mas no coração o veneno. Então, antes de apontar, que a gente procure ver que tipo de cristão nós estamos sendo. É só no ambiente social e em casa, que tipo de cristão eu estou sendo? Eu estou sendo manso? Eu estou sendo pacífico? Os meus filhos, as pessoas que convivem comigo, têm a mesma impressão que as pessoas da rua têm comigo? Então é um convite. Aquelas pessoas que nós tanto apontamos, né? Olha aí, será que nós não somos iguais a elas também? Então, sempre reflete em nós, há um convite a essa transformação. Então,
Tem pessoas que são até brandas, né? Desde que nada as melindre. Ou seja, tem pessoas que dizem literalmente, olha, eu sou a pessoa melhor do mundo, mas se mexeu comigo, se tocou nas minhas feridas, aí você mexeu com a onça. Né? Provavelmente nós, embora não tenhamos dito, mas agimos de alguma forma nesse sentido, né? Que a gente entenda que não é dessa forma. Se somos mansos, temos que ser mansos 24 horas por dia. E tem até um ditado bem antigo, né, de pessoas que dizem: eu dou um boi para não entrar numa briga, né, mas dou uma boiada para não sair. Quer dizer, você é manso até que ponto? Então não é esse o sentido que o Evangelho nos convida a sermos mansos e pacíficos. É o tempo todo. Então tá o que ele foi dito, né? Se alguém te der um tapa, oferece a outra face. Mas não literalmente a outra face. É o oposto daquela atitude, que é o perdão, né? Que é o esquecimento daquela ofensa, que é o não revide. Isso é o que o mestre nos pede. O outro tópico aqui é a paciência. Precisamos entender que a dor é uma bênção que Deus envia para todos os seus eleitos. Como pensar assim, na dor é uma bênção? Nós somos seres falhos. Nós temos débitos. Nós estamos sendo cobrados minimamente uma parcela desse débito. Mas mesmo assim, com a oportunidade na existência atual, conseguir já certos avanços, né? Nós estamos nessa vida já conseguindo. O fato de a gente despertar a consciência, de a gente já pensar com mais clareza, já conseguir ler, enfim. Mas as dores continuam, são físicas, são morais. Elas não têm uma explicação, entre aspas, mas têm sim. Mas elas são uma bênção. O que é que são as dores de uma vida diante de uma encarnação, diante da eternidade? E sabendo que tudo passa. Então tudo passa. As dores passam. As dificuldades passam. Né? Devemos lembrar que Jesus não teve posses. Se tem alguém que não precisava sofrer de forma alguma, foi Jesus. E ele aceitou. Sofreu para mostrar pelo exemplo. Para mostrar que nós somos capazes. Não nos prometeu aliviar, pagar as nossas dificuldades, mas prometeu que estaria conosco nas dificuldades, nos esperando no final da estrada, mas sendo a luz, não uma estrada escura, mas uma estrada de luz. Então nós devemos dar esses passos filiais em direção ao que o Mestre nos aguarda. Então, sede pacientes. A paciência também é caridade. Né? Porque quando se fala em caridade, tem a caridade mais simples, que é a esmola, ou dar aquilo que não nos serve mais, ou dar do supérfluo, a coisa mais simples que tem, embora muitos até nem consigam. Mas estender a questão da caridade moral, o perdão, o afago, o ombro amigo, ouvir alguém, né, nas suas dificuldades, levar uma oração à distância, ela percorre fronteiras, percorre mundos. A prece tem um poder muito grande e nós podemos fazer isso. Tá? E antes de encerrar, é possível o vídeo? O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal.
O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Onde vai? Em voz alta. Hoje, meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo, e eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. É bem profundo, né? Quantas vezes por nada, né? A gente sabe, né, que os pais da gente, né, têm maior carinho pela gente, né? Repete tantas vezes, quantas necessárias aquilo que a gente quer ouvir, sorrindo, né? E nós não temos, nós assim, entre aspas, né? Grande parte da humanidade não tem a paciência necessária, né? Com seus entes queridos, né? Então, com esse vídeo, com essa reflexão, a gente encerra nossa palestra de hoje, né? E fica essa mensagem, né? Sejamos fortes em nossas expiações e provas. Tudo tem a sua razão de ser. E, acima de tudo, existe um Deus amoroso esperando por nós no final dessa estrada iluminada. Sejamos caridosos, que possamos dar, que nós temos de melhor. E nós temos sempre o melhor a dar. Façamos o bem, tá? E que haja luz em nossas vidas, que haja Jesus em nossas vidas. Então, muito obrigado pela atenção a todos, né? E a gente encerra nesse momento, né? E vamos para a nossa prece de encerramento. Que possamos abaixar nossas cabeças, elevar nosso pensamento ao alto. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por essa oportunidade que tu nos deste para falar em teu nome, os teus ensinamentos. Que possamos absorver, conversamos aqui, e que, sobretudo, possamos aplicar em nossas vidas. Não esqueçamos. Te pedimos, potencializa a nossa fé, que se faça luz em nossos corações e que sempre possamos oferecer o que temos de melhor todos os dias da nossa vida. Que possamos a cada dia nos desprender do homem velho, que a cada dia possamos aprender algo mais para caminharmos nessa estrada evolutiva junto com todos os nossos irmãos. Muito obrigado, Pai, e que seja feita a tua vontade, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Agora vamos para o passe. E a todos uma boa noite. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos,
Não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.
tamanha